O Código de Moisés, Parte 1. A Lei da Atração. Muito tem sido dito sobre a Lei da Atração nos últimos anos. Em toda parte, as pessoas estão começando a perceber que têm o poder de atrair tudo o que desejam. Na verdade, seria mais exato dizer que as pessoas estão começando a compreender que sempre tiveram essa capacidade. A lei da atração não é algo que pratiquemos parte do tempo. Não há maneira de se esquivar de viver segundo esse princípio divino. Este livro irá proporcionar-lhe uma antiga tecnologia que existiu no mundo por mais de 3.500 anos, mas ficou escondida há muito tempo, porque as autoridades decidiram que era poderosa demais para ser manejada arbitrariamente. Provavelmente estavam certos. Se estamos espiritualmente maduros o suficiente para fazê-lo agora, é algo a ser visto ainda. Mas uma coisa de que estou certo é que não temos muita escolha. O mundo está sentado à beira de um precipício crítico e as decisões que tomamos sobre como iremos ou não implementar essa sabedoria pode significar a diferença entre evoluir para o próximo nível de realização ou nos destruiremos completamente. Parece que a escolha é nossa. Este pode não ser o livro mais importante da história, mas creio que os princípios e técnicas nele apresentados são cruciais. Quando o Código de Moisés foi inicialmente revelado aos israelitas, alguns dos maiores milagres da história foram realizados. Pouco tempo depois, os líderes influentes decretaram que a energia inerente era simplesmente vasta demais e potencialmente perigosa para que fosse usada por qualquer pessoa, exceto os mais altos iniciados. Nossa história religiosa coletiva está recheada de lendas e histórias de mestres espirituais que evoluíram ao ponto em que não apenas compreendiam o Código de Moisés, como estavam aptos a praticá-lo e alcançar resultados extraordinários. O principal praticante foi Jesus de Nazaré. É tempo agora de que todos nós também tenhamos o domínio do código, não apenas para acrescentar riquezas à nossa vida, mas para criar um mundo baseado nas leis de compaixão e paz. Se continuarmos a usar esse notável instrumento simplesmente para o nosso ganho pessoal, então estaremos perdidos. Isso pode soar sinistro, e essa é, com efeito, a intenção. Ofereço a você o mais poderoso instrumento da história para criar a sua realidade. Isto não é um conto de fadas da nova era. É real e verdadeiro. Nós precisamos de almas iluminadas para finalmente manifestarmos o mundo de nossos sonhos. É fácil olhar para a Terra e ver a devastação da manifestação inconsciente. Nosso planeta não chegou sozinho à beira desse terror, mas através de nossas decisões coletivas. A questão agora é, simplesmente, iremos escolher isso outra vez? Ou, final e resolutamente decidiremos seguir o chamado da alma em vez de alcovitice do ego? Seja o que for que sintamos genuinamente, o mundo e tudo o que há nele irá se transformar para igualar-se a essa crença. Você tem um papel essencial e individual a desempenhar, e é por isso que este livro chegou às suas mãos. A parte 1 de O Código de Moisés discute a história de Moisés e a
caracterização espiritual básica do código. Depois, o tom muda dramaticamente, enfatizando mais uma vez a importância de sua escolha de criar e evoluir conscientemente. Por enquanto, relaxe e aproveite. Você está para embarcar numa viagem que irá mudar sua vida. Capítulo 1. Uma história para as eras. É provável que você tenha ouvido a história de Moisés conduzindo os israelitas para fora do Egito, uma realização surpreendente que começou com ele parado diante de uma sarça ardente e ouvindo a voz de Deus. Mas, alguma vez ouvimos de fato a mensagem mais profunda que foi comunicada, não só a Moisés, mas a cada um de nós? É possível que haja um código oculto nessa história, um segredo que nos dá a capacidade de atrair tudo o que desejamos para a nossa vida? Poderia esta ser a mais poderosa dádiva que Deus já concedeu ao mundo? Quais são algumas das coisas que você mais desejaria atrair? Você deseja a abundância, sua alma gêmea, a casa perfeita ou o carro de seus sonhos? Moisés recebeu essa críptica mensagem de Deus e Deus pretendeu que nós também descobríssemos a chave para realizar todos os nossos sonhos, fácil e automaticamente, trazendo para a nossa vida tudo aquilo que sempre pedimos? Se for assim, é possível a você usar esse mesmo segredo hoje e pelo resto de sua vida, alcançando o que o resto do mundo chamaria miraculoso? Bem-vindo ao Código de Moisés. Vamos começar revisitando a história, estabelecendo um contexto para que finalmente possamos compreender o mais espetacular segredo jamais oculto da humanidade. Contaram-nos que Moisés nasceu como escravo israelita no Egito, mas devido a uma enorme sorte ou intervenção divina, foi criado como um príncipe entre seus opressores. De acordo com uma lei estabelecida pelo faraó, toda criança do sexo masculino nascida de escravos israelitas devia ser afogada no Nilo. Joquebede, mulher de Arão, um levita, deu à luz um filho e manteve-o escondido por 3 meses. Entretanto, quando se deu conta de que em breve ele seria descoberto e morto, ela soltou o filho no Nilo, num cesto feito de vime e calafetado com breu. A pouca distância rio abaixo, a filha do faraó encontrou o bebê e o adotou como seu filho. Ela lhe deu o nome de Moisés, significando estender-se para fora. Aqui há uma nota lateral interessante sobre nossa história. A irmã de Moisés, Miriam, ficou vigiando o barquinho enquanto este flutuava pelo Nilo, na direção da cidade, e depois do palácio real. Quando viu a filha do faraó resgatando a criança, Miriam se aproximou e lhe perguntou se ela gostaria de uma mulher israelita para cuidar da criança. Sugeriu Joquebede, a verdadeira mãe de Moisés, e esta criou o menino para ser o neto adotado do faraó. Desde o início, Moisés tinha os pés em 2 mundos separados e teve 2 mães distintas, com sonhos completamente diferentes. A história continua quando Moisés é adulto, um bravo líder do Império Egípcio. Mas um dia acontece algo que muda sua vida para sempre. Moisés está entre os escravos quando vê um soldado egípcio maltratando um homem israelita. Enraivecido por esse abuso, Moisés mata o soldado e esconde seu corpo na areia, esperando que ninguém descubra seu crime.
Entretanto, em pouco tempo ele percebe que seu segredo havia se espalhado entre as fileiras de escravos. Temendo que seu avô, o faraó, venha a ser informado de seu ato e o condene à morte, Moisés escapa para a península do Sinai e encontra refúgio com Jetro, um sacerdote de Midian. Depois, Moisés se casa com a filha de Jetro, Zípora, e fica ali com ele por 40 anos. Agora chegamos ao momento crucial em que o grande mistério da criação foi revelado à humanidade, apenas para ser escondido após a primeira demonstração de seu enorme poder. Aquela foi uma das primeiras conversas com Deus, uma conversa que mudou o mundo. Chegou, finalmente, o tempo de cada um de nós experimentar e abraçar isso. Um dia, quando levava seu rebanho para o monte Horebe, Moisés viu um arbusto que queimava com um fogo radiante, sem que fosse consumido. Ele voltou-se para olhar a visão maravilhosa e Deus lhe falou. O que Deus disse a Moisés? Essas palavras foram compartilhadas e amadas por bilhões de pessoas em todo o mundo por quase 3.500 anos. Alguém percebeu que esta foi uma das maiores dádivas que Deus já deu à humanidade, pois o segredo de criar milagres estava revelado. Muito em breve, você estará entre as primeiras pessoas a compreenderem o Código de Moisés e aplicarem essa técnica impressionante em sua própria vida, mas só se você individualmente escolher abraçá-lo. Vamos examinar algumas passagens do livro Êxodo que descrevem essa conversa com Deus. Ela começa assim: O Senhor viu que ele aproximava para observar, e então, no meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Êxodo 3, versículo 4. Preste bem atenção à reação de Moisés ao ouvir a voz de Deus jorrando do arbusto em chamas. Ele não foge assustado. Ele também não se atira ao chão dizendo: por que está falando comigo? Não sabe que não sou merecedor disso? Ao invés disso, Moisés se volta para o arbusto e diz: eis-me aqui. Esta pode parecer uma resposta inócua, mas se olharmos um pouco mais a fundo, perceberemos que é muito mais significativa. No entanto, é impossível compreender o impacto de sua afirmação até que continuemos um pouco mais na conversa. Ao ouvir a resposta de Moisés, é quase como se Deus estivesse satisfeito. Deus então diz a ele: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Êxodo 3, versículo 5. Por que esse lugar é sagrado? A resposta óbvia é porque esse é o ponto onde Deus se tornou manifesto e conhecido pelo mundo. A presença de Deus é experimentada por intermédio de um arbusto comum numa região de montanha. E o fato de exatamente esse mesmo arbusto queimar com fogo que não consome é certamente miraculoso. Isso torna esse momento ordinário em extraordinário. Mas existirá outra possibilidade pela qual esse solo é tão sagrado? Deus entende claramente a Deus. Isso é algo com o que todos podemos concordar, já que Deus é onipotente e onipresente. Portanto, se Deus sabe de si mesmo estar em todos os lugares, em todos os tempos, por que o Criador destacaria um lugar acima de todos os outros como santo só porque sua presença é experimentada ali por um homem em particular?
Não é a vontade de Deus ser visto e sentido em todos os lugares e em cada pessoa? Do ponto de vista de Deus, todos os lugares são sagrados, porque Ele está em toda parte. Isto significa que não é provável que o Criador identificasse uma locação física como mais abençoada que outra. Nós podemos fazer isso, mas Deus não faria, porque seria o mesmo que limitar o que é ilimitado. A maior dificuldade de nossa característica humana é que somos incapazes de ver ou experimentar Deus em todos os lugares e todos os momentos. Nossa mente simplesmente não consegue conceber algo tão vasto. Mas o divino também partilha dessa limitação? Se assim fosse, então Deus seria tão restrito quanto nós somos, incapaz de conhecer a si mesmo como si mesmo. É possível que quando pediu a Moisés que tirasse suas sandálias, Deus estivesse falando muito mais intimamente que imaginamos a princípio? Moisés disse a Deus: "Eis-me aqui." É quase como se Deus lhe sorrisse e dissesse: "Ah, bendito, Moisés, com efeito, eis-me aqui. Este solo é sagrado porque é o ponto onde você conheceu a si mesmo sendo o que é." Você pode pensar: espere um minuto, está dizendo que Deus ficou satisfeito porque Moisés pareceu reconhecer a si mesmo como um com seu Criador? A resposta é sim. Por milhares de anos temos comprado uma mentira, e isso levou à supressão e abandono do Código de Moisés através do mundo. Foi-nos dito que somos fracos e vulneráveis, incapazes de mais do que labutar por uma magra existência na terra. Se temos sorte, podemos acumular um relativo grau de conforto, talvez até possuir algumas casas e formar uma grande conta bancária. Mas nada disso realmente jamais nos satisfará. Nosso propósito é viver e então morrer, se possível com os poucos momentos de alegria pelo caminho. Nós nos imaginamos numa prisão da qual nunca podemos escapar e convencemos a nós mesmos que isso é o nosso verdadeiro lar. Mas, e se a porta daquela cela de prisão nunca tenha estado trancada? E se o mundo em que vivemos não passar de uma projeção de nossos pensamentos sobre nós mesmos? E Deus não tiver nunca partilhado dessa visão? Se Deus é todo-poderoso, todo-conhecedor e plenamente presente em todos os momentos, é possível que o Criador se rejubile quando percebemos a verdade? Espere um pouco antes de responder. A sua resposta irá determinar a sua experiência de vida inteira e até que ponto você se dispõe a aceitar tudo o que Deus pretende para você. Sua resposta vai determinar o quanto você é aberto a receber milagres e, por fim, decifrar o Código de Moisés. Vamos continuar com a conversa entre Moisés e Deus. Deus lhe diz: "Desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel." Êxodo 3, versículo 8. Deus está fazendo uma grande promessa a Moisés, concedendo aos israelitas uma passagem para fora do Egito e para um novo lar, onde terão abundância e serão livres para viver como lhes agradar. Mais uma vez, vamos olhar para a natureza de Deus e decidir se o resto de nós está incluído nessa promessa. Se Deus está em todos os lugares, em todos os tempos, então isso poderia ser mais que um decreto histórico feito para um único indivíduo ou grupo em particular, com a exclusão do resto.
É possível que o voto de Deus é feito para toda pessoa que escuta, significando que está sendo feito a você exatamente neste momento? Se você estiver disposto a ouvir e acreditar, então irá descobrir, exatamente como Moisés, que Deus nunca quebra uma promessa feita a quem quer que seja. Se isto é verdade, você está sendo levado para a mesma terra onde flui o leite e o mel. Em outras palavras, o lugar onde seus sonhos se tornam realidade. Deus está dizendo a Moisés que ele irá conduzir os israelitas para fora da servidão, para a terra prometida. Nesse lugar, nos disseram Moisés e seus seguidores, terão tudo o que necessitam e nada lhes será negado. Por quê? Porque eles são os filhos escolhidos do Criador, merecedores de todo o bem e todas as bênçãos. Muitas gerações acreditaram que esta era uma dádiva reservada a um povo específico, os israelitas. E de acordo com essa crença, Deus favorece um grupo acima de outros e, portanto, está disposto a oferecer aos escolhidos algo que o resto não pode receber. Mas isso é realmente verdade? Deus diz: eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e levá-los para a terra dos cananeus, hititas e amorreus e ferezeus e heveus e jubizeus. Em outras palavras, há muitos outros grupos que já se encontram ali. Talvez essas pessoas nunca tenham deixado a terra prometida ou tenham tido a oportunidade de usar o código para chegar ali antes. Tudo o que sabemos com certeza é que é vontade de Deus que sejam livres, e isso não pode ser reservado a um único grupo de indivíduos. A liberdade foi concebida para todos, como o foi a terra transbordante de abundância. No final, Moisés não é realmente diferente de nenhum de nós. Defrontada com uma dádiva tão extraordinária, a maioria cairia no padrão egóico que tem governado nossa vida há tanto tempo, o medo. O seu ego, conhecido de outro modo como a parte de você que recebe a si mesma, separada de Deus e de tudo mais, acredita que você não merece tudo, especialmente não a realização de seus maiores sonhos. O ego é uma entidade que, olhando para si mesma, deixa Deus de fora. Como podemos deixar de fora a força criativa do universo inteiro e ainda assim ter o que a nossa alma mais anseia? O ego nos força a recuar e buscar segurança e nunca compreender o infinito potencial que há por dentro. Como Moisés, dizemos a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Êxodo 3, versículo 11. Deus pode ter respondido: quem é você para não conduzi-los para fora? Geralmente esperamos que outro alguém cumpra a tarefa, nunca nos dando conta de que realmente não há ninguém mais. Deus escolhe você neste momento para receber tudo o que você deseja. Se o fizer, será um exemplo vivo do grande segredo que irá torná-lo rico, além da mais louca imaginação. E agora, chegamos às críticas, perguntas e respostas sobre as quais todo o código de Moisés está baseado. Deus deu a Moisés uma tarefa que parece impossível. Com efeito, Deus até diz a Moisés que o faraó não irá ouvi-lo ou pensar em honrar o seu pedido, o que parece não surpreender a Moisés. Afinal,
Os israelitas foram responsáveis pela construção da metade do Egito. Sem o seu trabalho forçado, o faraó não teria sido capaz de construir seus enormes templos ou modernas cidades. Resumindo, sem o povo de Moisés, o faraó estaria perdido e não receberia essa perda com facilidade. Moisés precisava de algo mais, algo que pudesse dizer ao faraó e ao seu próprio povo, que os convencesse de que essa era a vontade do Deus único. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Êxodo 3, versículo 13. O nome tem grande poder. Ele não apenas identifica as pessoas e separa uma das outras, como em muitas culturas define quem elas são, isto é, um nome carrega a essência do indivíduo. Quando Moisés pergunta que nome dar a seu povo de modo que acreditem que está dizendo a verdade, isto é um pedido muito grande. Deve ser um nome que incite paixão e dedicação. Também precisa ser digno do Criador de todas as coisas, a única fonte de vida do universo inteiro. Que tipo de nome pode abranger o poder e a majestade de um tal ser e também conter a magia e o mistério que Deus merece? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto o que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Êxodo 3, versículo 14. Eu sou o enviou. Lembre-se que isso é o que Moisés disse a Deus no início, quando foi chamado para a sarça ardente. Eis-me aqui. Ou, em algumas traduções, aqui eu estou. É preciso observar neste ponto que estou e sou, em inglês, se expressam pela mesma frase, I am, o que não acontece com outras línguas como o português. Tenha ou não Moisés se apercebido, ele havia identificado o poder de Deus com o seu próprio, e Deus ficou satisfeito. E na verdade, quando Moisés partilhou esse nome com os israelitas e depois com o faraó, os milagres começaram a ter lugar por toda parte ao redor deles, um após outro. O mundo começou a se conformar à ideia que Moisés trazia em mente. Os israelitas deviam ser libertados do Egito. No final, a força dessa demanda, apoiada pelo nome de Deus, era inegável e o faraó não teve escolha senão ceder. Os filhos de Deus tiveram permissão para partir e buscar a terra prometida, onde todos os seus sonhos se tornaram realidade. Mas aqui está a pergunta que agora precisamos responder. Tendo testemunhado o supremo poder dado a eles por Deus, através de seu nome, por que os israelitas o esconderam, de modo que raramente foi usado de novo, por séculos e mesmo milênios? Muitas pessoas acreditaram que os humanos nunca deveriam pronunciar o nome dado a Moisés. Ele era impronunciável e assim a magia nele contida foi escondida do mundo. Até agora, você vai aprender como destravar o código de Moisés. Ao fazê-lo, alcançará tudo o que sempre desejou. Você acredita que isso é possível? Fará como Moisés e pedirá mais provas? Se são evidências o que necessita, estou mais que pronto para mostrá-las a você. Capítulo 2. Uma dádiva de Deus. Você está pronto para ter
a mesma conversa com Deus de que Moisés desfrutou? Asseguro-lhe que é a chave para receber tudo a que você tem direito neste mundo. Você pensava que merecia carência, enfermidade e, no final de tudo, a morte. E por que mais você iria experimentar essas coisas se você não as desejava? Este pode ser o conceito mais difícil que você algum dia terá de admitir. A ideia de que você criou tudo em sua vida, inclusive aquilo que não lhe serve bem. Entretanto, uma vez que você o admita, também será capaz de aceitar a felicidade, a abundância e o perfeito equilíbrio. É por isso que você está aqui. É a razão pela qual você abriu este livro. Nada senão isto irá satisfazê-lo agora. É tempo de abrir a porta de aço que tem o separado do desejo de seu coração. O código de Moisés está a ponto de ser destravado, mas eu seria omisso se não lhe apresentasse a seguinte advertência. Uma vez que você abrir esta porta, ela nunca mais poderá ser fechada. Você saberá demasiado uma vez que tiver sido exposto a este segredo, e jamais poderá recair outra vez na ignorância. Deste momento em diante, você se dará conta de que tem a chave para tudo que jamais pôde sonhar. Se optar por não utilizar esta dádiva, essa será uma decisão sua e de ninguém mais. Esteja ciente também de que este instrumento que você está por receber é infinitamente mais poderoso do que a sua mente poderia possivelmente compreender. As palavras podem parecer simples, mas elas desencadeiam uma fonte de energia que criou tudo o que você percebe, literalmente. Você foi criado por Deus e, portanto, possui todas as qualidades de Deus, exatamente da mesma forma como possui as informações genéticas de seus progenitores e ancestrais terrenos. Um cientista pode explorar o DNA de uma pessoa e determinar quem são seus filhos. E essa mesma ideia se aplica a Deus. Você está a ponto de explorar um código que foi guardado no âmago de sua alma, e ao fazê-lo, descobrirá que é a criança do divino, possuindo o mesmo poder de criar que Deus. Monoteísmo versus politeísmo. Quando Moisés perguntou pelo nome de Deus, recebeu o que, a princípio, pode parecer uma afirmação críptica. Não foi um nome normal que Deus ofereceu, mas uma asserção indicando uma presença, transcendendo qualquer definições habituais. Deus disse: "Eu sou o que sou." E então ordenou a Moisés que dissesse às pessoas que "Eu sou enviou-me a vocês." Isto parecia resolver a questão da época. Havia muitos deuses, como acreditavam os egípcios, ou apenas um Deus que era o fundamento da fé dos hebreus. Essa não foi a primeira vez que tais ideias eram apresentadas no Egito. Entre cerca de 1375 a.C. e 1358 a.C., o faraó Akhenaton, que rejeitou os velhos deuses e iniciou a adoração monoteísta do deus do sol, Atum, governou o país. Como geralmente se considera que Moisés tenha vivido não antes de 1300 a.C., fica claro que os egípcios já haviam passado por, ao menos, uma tentativa de instituir
uma sociedade construída sobre a crença em um ser supremo. A afirmação ou nome "eu sou o que sou" conta a hebreus e egípcios que Deus existe, com efeito, e que há poder viável na enunciação do nome. Aparentemente, Moisés recebeu ainda mais influência que o próprio Abraão, pai de 3 grandes religiões monoteísticas, porque ele tinha consciência do nome de Deus, enquanto Abraão não a tinha. No 6º capítulo do livro Êxodo, Deus diz a Moisés que Abraão nunca recebeu o nome, não obstante o Criador lhe tenha aparecido. Com esse nome, Moisés confronta o mais poderoso governante do mundo e o compele a liberar cada escravo hebreu no Egito. O que foi que finalmente forçou o faraó a cometer um ato tão improvável? Milagres. Usando o nome de Deus, Moisés consegue transformar o seu cajado em uma serpente, converter o Nilo num rio de sangue, criar pragas de sapos, piolhos, moscas, gafanhotos e outras coisas terríveis, matar os primogênitos de todos os egípcios, abrir o Mar Vermelho e destruir o exército egípcio perseguidor. Estas são evidências mais que suficientes para criar uma forte impressão em qualquer pessoa. No final, Moisés e os hebreus foram deixados em paz para seguirem seu destino, encontrando a terra prometida. E agora você irá usar o nome de Deus exatamente como o fez Moisés, para realizar os seus maiores sonhos. O processo que você está em vias de aprender irá alinhá-lo com o poder de Deus, proporcionando-lhe a autoridade para atrair para a sua vida qualquer coisa que desejar. Autoridade, esta é a chave, pois sem a autoridade adequada, as energias cósmicas e elementais jazem adormecidas à sua frente. Entretanto, quando o nome e autoridade da divindade as vivificam, elas saltam para diante e atendem ao seu comando, já que o reconhece como conspirador de Deus. Exercício número 1. A primeira forma. O que você deseja atrair para a sua vida? Este é o seu primeiro passo. Você pode escolher começar por algo pequeno ou seguir o desejo de seu coração. Isto é inteiramente com você, já que o Código de Moisés não reconhece níveis de dificuldade. Ele trata a tudo da mesma maneira, como extensões de Deus e, portanto, como algo que você merece. Você também é uma extensão de Deus. Assim é lógico que você está habilitado a receber qualquer coisa que solicite. Isso pode parecer um salto muito extenso para a sua mente, mas com a continuidade da prática você saberá que é verdade. Você escolheu enfocar a abundância financeira, um objeto específico ou o relacionamento perfeito? Escreva-o numa folha de papel e mantenha diante de si, de modo que possa ver claramente o seu objetivo. Agora vá a um lugar onde possa relaxar e ficar a sós. De início, você irá praticar este exercício apenas por uns poucos momentos, mas depois de algum tempo, ele se tornará um hábito e você se descobrirá usando-o ao longo do dia. Quando estiver sozinho e relaxado, inspire profundamente.
Com os olhos abertos, fixe-os na folha de papel à sua frente e diga em voz alta: eu sou isso. Expire enquanto recita essas palavras e, então, ao inalar, continue dizendo: eu sou. O som será diferente porque você estará enunciando a segunda frase durante a inspiração. Repita essa respiração e recitação circular enquanto fixa o que escreveu. É importante sentir a emoção de já ter aquilo que está pedindo. Explicarei mais sobre isso num outro momento. Por agora, crie a sensação emocional de ter alcançado o seu objetivo. Continue a respirar e repita o canto. Deixe-me explicar o que você de fato está fazendo. Quando você expira dizendo eu sou isso, está declarando ser um com o estado ou objeto desejado. Você está afirmando que não está separado da coisa que está pedindo. Ao invés disso, está contido nela e ela está contida em você. Em outras palavras, você está expandindo a definição de quem é e atraindo para dentro de si algo que acredita merecer. Esta declaração de que você é um com a coisa que deseja é, com efeito, uma afirmação da verdade. De fato, você não é separado de coisa nenhuma, mas é um aspecto da todo permeante vida de Deus. Você é um com Deus e, portanto, é um com todas as coisas que também são umas com Deus. Isto faz sentido? Talvez não para a sua mente lógica, mas a sua alma compreende esta afirmação mais que perfeitamente, e é por isso que o Código de Moisés funciona. É como se você finalmente estivesse agindo baseado no conhecimento de sua alma em lugar do de sua mente, que na melhor hipótese é confusa a respeito de tudo que percebe. Ela vê tudo como separado e sozinho, enquanto a sua alma vê tudo como intimamente ligado à sua fonte. Quando você inspira dizendo, eu sou, imagine que é a resposta de Deus para você, afirmando e aceitando aquilo que você deseja atrair para a sua vida. Você diz a Deus, eu sou isso. E Deus responde, eu sou. O nome de Deus completa o círculo e sem dificuldade atrai a coisa que você enfocou para a sua vida. Esteja bem atento a esta parte seguinte da explicação. Se puder entendê-la, mesmo com as deficiências de nossas mentes limitadas, perceberá o poder de usar o nome de Deus para manifestar seus desejos. Quando você diz, eu sou isso a Deus, Deus não lhe responde dizendo, você é. O Criador replica, eu sou. Em outras palavras, Deus está dizendo através de você, se você o declara, eu o declaro também, pois somos um. Eu sou isso, eu sou o que sou. Passa agora a ser uma única afirmação ao invés de duas. É Deus falando a Deus e Deus respondendo a Deus. E o que Deus daria a si mesmo? Tudo. Agora você compreende o nível inicial, o primeiro do Código de Moisés. À medida em que o pratica e experimenta os resultados, você terá o conhecimento direto do poder do nome de Deus, exatamente como o tiveram Moisés e os israelitas. Os milagres que acontecerão naturalmente em sua vida irão refletir os maiores que a humanidade já conheceu.
Serão eles tão notáveis quanto a repartição das águas do Mar Vermelho? Com certeza, pois para Deus, um pequeno milagre é igual a um que transforma o mundo. Eles não são diferentes porque a eternidade não está preocupada com conceitos tais como grande ou pequeno. Apenas a mente se interessa por isso, e o Código de Moisés leva você na sua mente para a sua alma. Eu disse antes que é importante que você sinta a coisa que está pedindo como se já fosse sua. Este é um dos aspectos mais vitais do Código de Moisés. Deus sempre lhe dará exatamente o que você quer na vida. Infelizmente, é frequente pedirmos coisas que não queremos, e elas nos são dadas porque são o que na verdade estamos pedindo. Em outras palavras, se você sentir que algo não lhe pertence ou que algo está além de seu alcance, você não irá recebê-lo. O desejo de seu coração permanece inatingível. Seus sentimentos são a chave para trazer o que você deseja para a sua vida. A energia divina flui na direção que você designa. Se você sente que não tem alguma coisa, é a esse não ter que a energia responde. Se você sente que já tem a coisa que está pedindo, então Deus responde de acordo. Seus sentimentos interçam o timão que orienta o barco de sua vida para o porto de seu maior desejo, estabelecendo o curso que seu destino segue para a realização de seus sonhos. Exercício número 2. Atrair o que você deseja. Faça uma lista de algumas coisas que você gostaria de atrair para a sua vida. Agora, examine a lista e se detenha no item que realmente mexe com seu espírito. Qual deles o excita mais? Quais o inspiram e o animam a praticar o Código de Moisés? Esta será a sua primeira tentativa de usar essa tecnologia sagrada. Portanto, quando estiver pronto, encontre um lugar tranquilo onde possa estar só. Relaxe e deixe-se ficar confortável. Imagine estar sentado numa sala de cinema, assistindo a um filme sobre sua vida. Você está vendo uma cena em algum ponto do futuro, quando você já tiver atraído o que escolheu em sua lista. Visualize-o com tantos detalhes quantos for possível. Há outros ali com você? O que estão dizendo? Ouça as conversas e preste atenção aos mínimos detalhes. Torne tudo o mais realístico possível. Agora, inspire profundamente e imagine que realmente saltou para a cena. Você não a está mais assistindo, mas agora a vive, conectando-se todas as emoções. Se está querendo atrair o relacionamento perfeito, visualize-se ao lado de sua alma gêmea e sinta o amor e gratidão apropriados para o momento. Envolva-se na cena. Com toda a sua energia, sinta as emoções de ter. Enquanto prossegue a experiência da cena, comece a praticar o Código de Moisés. Ao exalar, diga em voz alta: eu sou isso, acreditando realmente ter se tornado o objetivo que procura. Agora, inale profundamente dizendo: eu sou, sabendo que Deus o pediu através de você e como você. Mantenha a visão deixando o canto acrescentar energia e impulso. Permita que a sensação de ter se expanda dentro de você, preenchendo completamente o seu coração. Quando sentir que terminou,
respire profundamente e mantenha os olhos fechados. Permita que a energia inunde sua alma enquanto relaxa. É de extrema importância manifestar sua gratidão por haver atraído com sucesso aquilo sobre o que assentou o coração. Perceba que escrevo isso como se já tivesse acontecido. É isto que precisa fazer também: puxar a energia do futuro para o momento presente. Você fez tudo o que era necessário fazer. Sua energia e apreciação são os únicos ingredientes que precisa fornecer. Agora que elas foram colocadas, o código de Moisés está completo dentro de você. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com os nossos irmãos a terem esse conhecimento. Indico a todos que se inscrevam no canal A Arte de Viver, do nosso amado irmão Paulo Lima, que transmite também conhecimentos riquíssimos para uma verdadeira expansão de consciência. Indico a todos também o canal Milagres da Mente, do nosso amado irmão Adam Sobrinho, que utiliza as técnicas de Neville Goddard com hipnose. Adam Sobrinho é hipnólogo há 25 anos e tem como acelerar as técnicas aqui apresentadas, utilizando como meio a hipnose clínica. Indico a todos que se inscrevam também no canal Consciência Quântica, do nosso irmão Alexandre. Em seu canal, ele transmite maravilhosos conhecimentos sobre a lei da atração dentro dos ensinos da física quântica. Os links estão na descrição deste vídeo. Muita paz e muita luz a todos. Namastê.